Nação palmeirense, até que enfim acabou essa data FIFA, né? E agora volta o foco total para a grande final do Palmeiras amanhã, na Neoquímica Arena. Perdeu o primeiro jogo, mas para mim o segundo jogo vai jogar bem melhor. Não tem como jogar aquele futebol terrível que jogou no primeiro jogo da final, né? E a mídia, né? A mídia discutindo aí, né? Quem pode ir para o jogo, né? Vale ressaltar aí que desses jogadores que a gente tá vendo na tela aí, o único que para mim que não vai para o jogo é Richard Rios, né? E sem sombra de dúvida o torcedor palmeirense fica até animado, né? Porque tem sido um jogador que tem entregado a paçoca, como diz Paulo Mancini, né? A expectativa é uma das melhores possíveis, né? Até porque tem a volta de Maurício que é um jogador importantíssimo, né, para o esquema de jogo aí de Abel, pelo menos vinha sendo antes desse primeiro jogo da final. Para mim, o Palmeiras vai sair tetracampeão, vai ser 3-0 ou 2-0. Eu sei que tem muito torcedor preocupado, mas para mim não preocupa, né? Vamos ver o que a mídia tá falando aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo. Band Esporte e ESPN Brasil. O link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que eles falam. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Jogadores convocados para a data FIFA. Emiliano Martínez nem jogou. Sousa. Piquerez, 34 minutos. Aqui jogou na Bolívia, né? Mas tudo bem. Facundo Torres não jogou. Sousa. Tá fácil, hein? Estevão. Sousa. O Everton. Passeio. Aí é o ponto que o Arnaldo falou. Richard Rios, 180 minutos em campo. Ontem jogou na batalha contra o Paraguai 2-2. Talvez San Genaro esteja ajudando o Palmeiras, né? Não, mas uma entrega, cara. Mas que isso, cara? Então vamos lá. Vamos aonde? Vamos lá. Vamos lá. Vamos a Itaquera. Vamos a Itaquera. Richard Rios, maior entrega, não joga. Lucas Evangelista não está escrito. Então a solução vai ser jogar com o Rafael Veiga atrás, é essa a questão? Pode ser os dois volantes, você pode jogar com Aníbal e Martínez. Bom, pelo jeito que o Massa falou, não há nem dúvida que quem faz mais falta entre Carrilho e Richard Rios é o Carrilho. Carrilho, claro. Nos últimos 3 jogos, Palmeiras e Corinthians, o Richard Rios entregou a paçoca. Ué, é mentira minha? Não, mas ele é um jogador importante, Massa. Ele é importante, mas se ele entrega a paçoca no jogo contra o Corinthians, afinal é com quem? Com o Corinthians. Lá, em Itaquera. Então, ou ele joga como quarto homem de meio campo, quinto, sexto, sétimo, ou não dá para ser o camisa 8, porque ele não tem consistência. Ele puxa a bola para cá e para lá e a bola escapa, gol do Corinthians. Ora, é mentira minha? Vocês estão me sacaneando? Não, tô percebendo isso aí. Não, é que você tá falando como se fosse o padrão do jogo do cara, não é? Mas, cara, neste momento, neste tipo de jogo, não dá para ter um jogador. Alguma coisa está acontecendo que a torcida pegou essa coisa com ele. Não é a torcida, ele criou isso para ele. É isso, não claro. Entendeu? Ele criou isso para ele. Ele entrega, ele vai dar uma puxadinha na bola, entrega. Ele vai não sei o que no jogo de corpo. Se o Palmeiras perder, o Palmeiras ganhou 37% das divididas no Allianz Parque. Entendeu? Esquece. Se entrar assim, não precisa nem jogar. Mas você acha que tem uma chance dele não jogar? Total. 180 minutos. Agora você tem até a minutagem como a seu favor para tirar. Claro, o que eu tô falando. É San Genaro, é Deus. Para ele não ficar nem bravo. Mas aí como é que fica? Sai o Rios, faz o quê? Ou Veiga recuado e põe o Maurício. Ou entrar com 2 volantes mais marcadores, né? E não tem problema nenhum. Não é porque se joga com 2 volantes marcadores, você não vai agredir o adversário. Que seria? Pelo contrário, você vai... Seria o quê? O Martínez e o Aníbal. Que Aníbal também não vinha tão bem. Não vinha tão bem, mas pelo menos alguém vai pôr o pé na bola e vai até o fim, né? Ou você vai com 3 zagueiros, que é o que eu acho que vai acontecer. Aqui o Edson Alves, eu sou admirador do Massa. Mas o Massa está sendo injusto com o Rios. Não estou sendo injusto, cara. É que existem lances... E o Alan fala assim, avisa o Massa que o Everton também entrega contra o Corinthians. Tá, mas aconteceu. 1 erro, 2. O Rios é o tempo todo. É que existem jogos grandes, e sobretudo clássicos, e ainda mais um derby, que eles vão marcando você
seja pelo lado bom ou pelo lado ruim. E o Rios, nesse momento, com 3 jogos em sequência, lances individuais, que ele participa do gol do adversário, se ele não quiser, obviamente ele vai ser marcado. E ele tá marcado e não tem essa. Cabe a ele fazer... Ele é bom jogador, faz bons jogos, só que os lances específicos não marcaram. Não tem jeito nessa hora. Sobrou até pra gente aqui, Arnaldo. Por quê? Arnaldo e Tirone são muito passapano. Dá pra entender... para entender a corneta do Massa, entendeu? Como se a gente não compreendesse a corneta do Massa, porque a gente é passapano. Não, eu acho... Eu queria ver se fosse no São Paulo um jogador entrega desse. 3 jogos seguidos, você acha que a gente é Palmeiras e Corinthians, como vocês estariam aqui? Vocês estariam em cima da cadeira. Não é possível. Entendeu? Agarrado no trilho aqui em cima. Que a gente não é exatamente... O Arnaldo igual o Tarzan. O que indica que a gente não é exatamente passapano. Não, claro que não, mas eu tô dizendo que é, pô. Eu convivi não. A comunidade, o São Paulino conviveu com um grande companheiro do Richard Rios, o Rames Rodrigues, com características diferentes. Não seria um entrega, seria eu não participo. Não entrega em campo. Não bato pênalti, não faço nada, faço porcaria nenhuma. A realidade é só uma só, pessoal. Contra o Corinthians, ele gosta de entregar. Outros jogos ele joga muita bola, mas contra o Corinthians... Agora, eu acho que são perfis diferentes, né? Porque um já é uma estrela tal, e o Richard Rios, o Abel... Pinçou ele lá no Guarani, transformou... É um jogador importante, ele tem como virtudes, ele é um jogador... É um driblador, passa bem a bola, chuta bem no gol. Ele é muito bom jogador. Agora, entendeu? Deu para entender, eu acho que eles estão tanto quanto chamuscados junto à comunidade palmeirense pelos relatos do Massini. A minha pergunta é para esse outro cara aqui que está lá do outro lado do Massini. O Richard Rios, talvez a minutagem tenha contribuído para uma decisão. Ele, de fato, está desgastadíssimo. Não tem como jogar. E o Carrillo? Se ele não jogar, é que assim, o Corinthians tem vários jogadores no meio de campo, eu sei. Se ele não joga quem? Jogaria o Bidon? Certo? Não, eu acho que a impressão é que vai jogar o Rian. Não. Aí eu vou embora. Ele tá todo apaixonado pelo futebol do Não, mas só joga... Vai jogar com 3 primeiros volantes? 3 marcadores. Não. Posso levantar? Não, aqui nessa posição não pode. Não, é a impressão que eu tenho que poderia jogar o Rian. Eu acho que Os 3 volantes do Corinthians, primeiros anos, não são igual aos 3 da Argentina, tá? Só pra lembrar, né? Rian... Raniel e Martins, eu vou embora, não vou assistir o jogo. Eu acho aí que ele... Só minhoca. Eu acho que ninguém vai tirar o Carrillo do jogo. Ele vai falar, eu quero jogar, eu tô bem, eu vou pro jogo. Eu acho que ele não termina o jogo, porque nessa condição, pela idade dele, por ter jogado 2 vezes titular o jogo inteiro praticamente, eu acho que ele não termina. Mas é aquele típico jogo que ninguém vai convencer o cara a ficar fora por questão de... Uma outra coisa é você tirar porque você parou de confiar. Esse não é o caso. Esse caso é um caso físico, que o jogador será ouvido. E eu duvido que ele vai falar, não, olha, eu não tô bem, melhor eu não começar o jogo. Isso eu duvido. Eu te entendo, acho, e até aí a gente tem que levar em consideração uma outra coisa, né? O Corinthians é mandante, tem a vantagem, imagina a atmosfera. O jogador, se ele estiver morto, ele vai pro campo. Ele vai forçar a ir pro campo. O Palmeiras pode, em desvantagem, como visitante, preparar alguma coisa nova, inclusive com a saída do Richard Rios ou outras coisas. O Corinthians, com esse time titular que fez quase todo o Campeonato Paulista, de fato é muito difícil você tirar um jogador na final, a não ser que ele não tenha condição alguma de jogar, né? Física, não sei. Aqui, a galera falando assim... O Pedro Arnold, vou resumir o Richard Rios. Ele não é um jogador de futebol, é um jogador de bola. Só joga com a bola no pé. Sem ela não marca ninguém, é um a menos. Na Europa, talvez alguém jogue um balde nele e aí ele aprende a marcar. Que exagero. Eu discordo. Eu acho que ele marca, acho que ele acompanha os jogadores, mas acho que ele não tem aquilo que um jogo desse precisa. Entendeu? Ele é um pouco indolente às vezes. Né? A questão dele é que ele tem tanta qualidade com a bola no pé que ele esquece o lugar onde ele está, displicente. Ele esquece o lugar onde ele está. Você falava um pouco de outro jogador do Palmeiras dessa posição, aí formado no Palmeiras, né, do Gabriel Menino, que hoje está no Atlético. Mesma coisa.
né? Desliga do jogo. Que tem recursos técnicos, bate bem de média distância, tem a bola parada, tem passe. Ótimo jogador. Mas você fala passarinhando, né? Que foi o verbo do Abel. Que o Abel usou. E o Richard Rios volta e gente, a gente está falando de Palmeiras e Corinthians, certo? Não é um jogo qualquer. Certo. Tá, então, transporta isso para um majestoso. São Paulo e Corinthians, 3 jogos seguidos, um jogador de São Paulo erra bizonhamente e dá os gols para o Corinthians. Cara, do Santos, do Vasco, não é corneta. Não é, como é que é? Hater, né? Hater. Os caras ficam falando que eu sou hater do Rios. Sou nada. Você é hater do Rios? Eu não. Eu gosto. O Rios é bom jogador. Tem habilidade com a bola, mas... Uma base estatística, né, pro... Mas tem horas, cara, que você... grande demais. Exato. Tem horas que você precisa de gente que, se precisar comer a grama de plástico, vai comer. E não é o caso dele. Sei lá, o cara da seleção da Colômbia. E daí? Fica lá, é bonito lá, joga lá, Barranquilha e tal. Eu não acho um jogador, assim, desprezível. Eu também não acho, mas não dá nesse momento. É pra esse jogo. Domingo pode pôr pra jogar. Mas não é pra esse jogo pela circunstância. O Palmeiras precisa ganhar, é um jogo muito diferente. Se fosse um jogo comum, do Campeonato Brasileiro. Não, meu Deus. Quantas vezes você... No futebol lá do colégio, você colocou o cara que é mais ruim, às vezes, tecnicamente, para jogar. Porque precisava. Entendi, não. Precisa, é um tipo de jogo. Deste jogo. Deste jogo, não claro. Desse jogo Corinthians e Palmeiras. Desse jogo específico, final, o Palmeiras está em desvantagem. Diante das circunstâncias que tem. Entendi. O Palmeiras levado gols por causa de erros individuais dele. Eu não quero pegar no pé do cara. Não quero ser isso aí. Hater, essas coisas aí. Nada disso. Mas mostra, o Everton errou uma vez naquela cobrança de falta ridícula que ele foi como Horácio. Entendeu? É que também errou lá na saída no gol do Yuri, né? Um pouquinho. Por isso que eu torcendo também. Não achei, não. Everton, né? Não achei. Lembra que ele calcula mal? Bom, foi individual. Dito isso, qual é o veredito? Quem perde mais é o Corinthians. Mas embora o Carrilho vá jogar, né? Então, vai, mas você percebe, o Carrilho, que talvez seja o jogador mais regular e melhor do time da temporada, é o que está mais desgastado. Só que aí você tem o Memphis, jogou os 2 jogos. O Martínez, o segundo jogo, que é o que mais importava, né? Mais do que o Memphis primeiro. Não conta, né, velho? Tudo bem, mas titular também do segundo jogo. O Félix jogou. O do Palmeiras, quase 80% nem entrou em campo. Pra mim, não tem nenhuma dúvida de qual data FIFA foi a pior, assim. Tem 80% do Palmeiras nem entrou no jogo. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não consegui... Só que, mas Vessa, entenda o meu ponto. Eu acho que o Palmeiras não é só que os caras não estão desgastados. Eu acho que o problema da semana pro Abel é não ter conseguido reunir caras num time que ele precisa colocar algo diferente para virar a decisão. Ele precisa fazer o jogo acontecer, o Corinthians não. Então, o Corinthians vai marcar, se defender. E o time do Corinthians passar. Já tá. É isso. Que a gente já sabe. Né? O Yuri Alberto falou aqui, o Ranieri falou agora há pouco. A gente sabe a importância que tem de se defender bem. Entendeu? Então, se o Corinthians travar o Palmeiras, vai levantar a taça. Tem a vantagem, ganhou o primeiro jogo. Eu acho um jogo extremamente traiçoeiro pro Corinthians, sinceramente. Agora, tem o outro lado, a pressão... Eu colocaria o goleiro e o Estevão. O resto seria o time que treinou durante a semana. Peraí, como assim? Por quê? Porque eu acho que é muita... Eu vou esperar vou esperar outro. Palmeiras, eu imagino que o Abel tenha treinado algumas circunstâncias. Talvez tenha treinado o Veiga de segundo, talvez tenha treinado a linha de 3. O Estevão e o Everton não dá para substituir. Certo? São coisas... então, vou colocar mais um aí nessa lista. Duro, né? Vou colocar o Piquerez, essa foi bem aí. Piquerez, sim. Porque senão você começa... Então, vamos lá. Senão fica uma coxa de retalhos. Fica uma coxa de retalhos. É isso. E ele tem tamanho para fazer isso. Só por falta de treino. Mas aí seria o quê? Então monta um time aí. Vamos lá, ver se o Marfim concorda comigo. O Everton. Sim. Mike. Você vai de 3 zagueiros? Vou de Bruno Fux dessa vez, meu Deus do céu. Bruno Fux, Murilo e Mikael. Sim. Mike de um lado, Piquerez do outro. Perfeito. Aníbal Moreno. Veiga, Maurício. Veiga e Maurício, Estevão e Vitor Roque. E Vitor Roque, é isso aí.
Não vai ser tão diferente disso, hein? A única, para mim, novidade aí vai ser o Maurício talvez entre durante o jogo. Versa. Esse sistema sistema com 3 zagueiros, a possibilidade de um 3-4-3 é exatamente aquele amasso que o Corinthians toma no primeiro tempo do Allianz Parque até o Richard Rios perder a bola para o Memphis. Tomou lá em Itaquera também, lembra? O 3-4-3. O Corinthians demorou para encaixar, os dias não entenderam qual era o sistema de jogo do Palmeiras e foi um amasso. Então, realmente pode ser uma saída importante. O Corinthians não vai mudar, o Corinthians vai jogar no sistema 4-3-1-2, o Garro não vai ficar de fora, nem que ele tiver que pôr outro joelho, faz uma cirurgia e põe outro joelho, ele vai jogar e vai jogar com os 2 na frente. O Corinthians está escalado também. Bola parada defensiva, ficar mais forte com o zagueiro, mais um zagueiro. Entendeu? É fundamental. Não adianta achar que, nossa, vamos passarinhar, futebol bailarino para enfiar 2 no Corinthians lá. Não é assim que funciona o futebol, é devagar. É igual andar e ganhar aquele jogo de ludo. É casa por casa. Vai uma casinha, vai outra casinha, ganhando terreno, ganhando território. Vocês acham que o jogo vai ser lindo? Vai ser uma maravilha, todo mundo deixa todo mundo jogar. Você precisa de imposição física, primeira coisa. Segundo, do meu lado aqui, não se intimidar com o ambiente, né? Terceiro, fazer o gol primeiro. Aí volta tudo para o mesmo lugar. E outra, vai vir tudo que aconteceu com o Corinthians até agora. Se o Palmeiras faz 1-0, vem pra torcida. Sim. Eliminação patética na Libertadores. Sim. Por isso que eu falei que eu acho um jogo bem traiçoeiro. Nação palmeirense, eu tô como é o pessoal da bancada aí. Vai ser um jogo traiçoeiro, né? Vai ser um jogo traiçoeiro, né? Por quê? Corinthians acha que fez um grande placar, fazendo 1-0 no campo do Palmeiras. Eu vejo muito... eu se apego muito naquilo de o que vê o que a torcida tá reagindo, né? Porque às vezes a torcida reage o que o time reage dentro de campo. Por exemplo, tem muito torcedor corintiano aí que acha que o Corinthians já é campeão. Tem muito torcedor que acha que, por exemplo, foi jogar lá no campo do Palmeiras, para eles perder de 1-0 tava de grande tamanho. O Palmeiras hoje tem os melhores jogadores, o melhor elenco, o melhor treinador, joga um futebol melhor. Para eles perder de 1-0 tava de bom tamanho. Aí aconteceu de fazer um gol, de ganhar o jogo de 1-0, né? Então para eles tão confiantes que já são campeão. E isso aí reflete dentro do time do Corinthians. Eles estão bastante confiantes, achando que vai ser campeão. Só que o Corinthians vem de eliminação, jogando um futebol terrível. Jogou feio contra o Palmeiras, conseguiu vencer o jogo, conseguiu que o Palmeiras, naquele jogo, naquela ocasião, não jogou nada. Só que, se o Palmeiras fizer um gol, principalmente no início do jogo, ali os 20, 25 do primeiro tempo, pessoal, esquece tudo isso aí. Tudo isso aí vai por água abaixo. A torcida já vai voltar naquela chave anterior do mau futebol apresentado na Libertadores, que caiu fora, não conseguiu vencer. Estão fora da Libertadores, já vai começar as críticas no treinador, e tudo que era mil maravilhas vira um caldeirão, vira a favor do Palmeiras, né? Sem sombra de dúvida, é um jogo complicado. Sempre digo, né? Às vezes, quem torna o jogo fácil são os jogadores, né? Para mim, quem vai tornar esse jogo fácil vai ser Palmeiras, né? É um jogo difícil? Sem sombra de dúvida que é final do campeonato, né? Mas o Palmeiras tem tudo para tornar esse jogo fácil. Só basta jogar bola. Jogar o que sabe, né? A questão aí de Rios vai ser barrado. Para mim ele vai ser barrado, sim. Claro, o motivo que vai ser justificado é os 170 minutos que ele jogou, né? Não vai ter condições de jogo. Mas na verdade, a gente sabe que o principal motivo vai ser o quê? Os erros que ele venha cometendo justamente contra o Corinthians. Isso pode pesar. Isso mexe até com o psicológico do jogador, né? Então, nesse momento, eu acho, sem sombra de dúvida, é uma boa opção barrar Rios. Para mim, colocar Maurício ou colocar outro volante. E jogar o jogo, né? Acho que o jogo tem que ser jogado. Nada de jogo falado, né? É difícil, mas para mim vai ser 2-0 ou 3-0.
Como é que você tá dizendo que o jogo é difícil, vai ser 3-0? Pois é. Eu também disse aqui que o Palmeiras poderia tornar um jogo difícil um jogo fácil. Fez 1-0 no primeiro tempo, a torcida começa a pegar no pé dos jogadores, começa as críticas, aí vem 2-0, aí, pessoal, acaba tudo, né? O Palmeiras podendo sair com o tetracampeonato da Neoquímica Arena, jogando um balde e alga fria, né, no chope dos corintianos, onde eles já estão comemorando título. Eu fosse corintiano, eu não estava comemorando título, né? Eu esperava acontecer o jogo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.